paz do Senhor, irmã Ângela. O meu nome é Tatiane, eu moro na cidade de Terezinha, próximo a Garanhuns, Pernambuco. É 30 quilômetros de distância. Eu vou contar uma experiência que eu vivi com uma amiga minha, uma amiga irmã minha, sobre o casamento dela. Vou relatar exatamente o que aconteceu, que envolve algo espiritual, algo demoníaco mesmo. E eu vou contar para que venha servir de aprendizado para cada pessoa que escutar. E que vocês possam tirar a parte boa. E aquilo que não agradar, descarta. E eu peço que desde já vocês tenham paciência, porque eu falo lento mesmo, eu sou uma pessoa que gosta de conversar e relatar bem detalhado. E, e vou iniciar e desde já agradeço por essa oportunidade. Daí pronto, começou assim. Eu tenho essa amiga minha e ela é uma irmã para mim, uma irmã em Cristo. Ela é uma irmã que sempre teve, principalmente nas horas das aflições, ela sempre foi um apoio para mim. Deus usou ela tremendamente para me ajudar em momento de provação. Mas eu tenho algo para dizer aqui que eu e ela, sempre nós passamos anos, nós sempre fazemos propósitos de orações nas madrugadas e eu sempre pedi a Deus para que Deus abençoasse ela, que ela arrumasse uma pessoa abençoada para hoje estar casada. E passou o tempo e isso aconteceu. Ela casou, conheceu esse rapaz, inclusive foi pela internet. E ele veio de lá para cá, de Garanhuns para cá, para Terezinha, que é uns 30 quilômetros. E nesse período eles começaram a namorar, deu namoro, passou-se uns 6 meses e ela estava bem segura. Ela não estava assim, com total liberdade para querer casar rápido. Mas como o rapaz veio, tudo, fez surpresa, tudo, inclusive no noivado. Cada um participou com algo, eu até comprei um bolo para ela de surpresa, para ela fazer o noivado dela. Nesse período eu tinha tido minha menina, né? Ela estava com uns 2 meses de nascida. E enfim, ela me ajudou muito. Passou-se o tempo, passou 1 ano, 2, passou 3 anos. Eles fizeram 3 anos de casados. E no total foram 6 meses de relacionamento, de namoro, noivado e casamento. Até então, estava tudo bem. Passou 1 ano, 2, 3. Quando após 3 anos, eu sempre convivendo com ela, falando com ela por celular e sempre tranquilo. Aí passou-se um período de tempo. Aí chegou bem no tempo do período da eleição que teve sobre Bolsonaro, Lula, foi nesse período aí que eu tô falando para a irmã ter uma noção do tempo, né? Pronto, aí quando foi nesse ano de eleição que teve, e começou assim. Ela me mandou uma mensagem relatando, dizendo assim: Olha, Tatiane, eu peguei o celular de, de tal pessoa, peguei o celular do meu marido e eu acabei vendo umas conversas. Nisso já faz uns 3 meses, mano, que eu e ele estamos meio assim, ele já estava meio estranho, nós já estava discutindo muito por causa sobre política também, sobre... Estava muito divergente. Ela é crente e ele também é, só que ele não é firmado como ela. E nisso ela descobriu que ele realmente estava paquerando outra pessoa, outra mulher. Só que ela descobriu de uma maneira muito chata. Foi através de uma prima dele. A prima dele fez questão de dizer para ela que ele estava traindo ela.
Até então ele não tinha confessado. Só que com muita pressão, ela não disse diretamente a prima dele, sabe? Ela só insinuava. E até então ela ficou um pouco assustada, só que ela ficou na dela. Só que ele começou a sofrer muita pressão dessa prima dele e do marido da prima dele, dizendo que se ele não fizesse nada, se ele não falasse, se ele não confessasse, eles iriam acabar entregando ele para ela. E isso ela me relatou dessa maneira. Até então eu não sabia do total acontecimento, só que aqui eu estava longe, era algo, assim, ela me passava pelo áudio, ela só me passou tudo isso pelo áudio só após ele confessar. Aí ele foi, sentou com ela e disse: Olha, Adriane, acabei eu me envolvendo com fulano, com essa pessoa, ela surgiu, eu conheci ela na festa de política e até então rolou uma conversa, não sei, ela não relatou que não rolou algo a mais no sentido sexual, né? Mas na questão de beijo, dessas coisas, rolou. E ele foi, confessou para ela, disse que estava arrependido, e ela mandou a mensagem para mim muito frustrada. Ela disse: "E agora o que eu faço?" E eu imediatamente, Deus disse assim para mim. Aí começou daí a minha participação. Começou daí. Eu fiquei muito assustada, só que eu imediatamente eu respirei fundo, não dei conselho, ao contrário. Eu simplesmente queria compreender a situação. E ela foi e me contou tudo isso. Aí eu disse: deixa eu lhe dizer uma coisa. Ele chegou em você, ele confessou. Então, ele confessou, então isso prova que há arrependimento. Se há arrependimento, há recuperação. Então é você agora que vai ter que decidir, entendeu? Mas nunca faça nada é, por impulso. Não faça isso por impulso, não faça isso por raiva, por ódio. Respire fundo, veja, compreenda a situação. E nisso, ela me relatou algo que isso fez com que acontecesse essa situação, entendesse? Só que, irmã Ângela, é algo tão sério que eu só comecei a compreender depois, um tempo que ela foi me relatando todo o acontecimento do casamento dela. Aí ela falou pra mim isso. Aí logo essa primeira traição que teve, é, ele já estava com envolvimento muito sério. Quando aconteceu dele confessar para ela tudo, aí pronto, aí envolveu todo mundo da família. Aí todo mundo caiu em cima dele, disse que ele não prestava, que ele não valia nada e que eu nunca via, nunca respeitar a mulher que ele tem. Todo mundo ficou contra ele. Só que a prima dele foi uma das principais também. Ela era daquelas pessoas que ficava em cima, ficava botando pressão nele, ficava, sabe? Aí os dois se entenderam, ela decidiu perdoar ele. Até então ele já estava com contato dessa menina e ele inclusive já tinha comprado algo para dentro da casa daquela mulher. E era como se ele já tivesse duas famílias. E nisso a prima dele relatou tudo, a situação toda complicada. Entregou ele todinho para ela, disse que ele ficava tirando onda, que eita, agora eu tenho duas famílias. Foi algo do maligno mesmo, sabe? E ela me relatando isso, essa minha amiga, né? E eu respirando fundo, para Deus me dar sabedoria, para eu saber, né, como ajudar nessa situação sem que prejudicasse, sendo que a situação já estava toda prejudicada, porque envolveu muitas pessoas. E ela é muito assim, eles estão recente no casamento. Ela fez 25 anos agora, e ele também. São jovens ainda, tudo. Mas eu sei que caráter não tem idade, né? Se você é uma pessoa íntegra, você vai ser íntegro, não importa a idade que você tenha.
E pronto, passou-se o tempo, aí ficou aquele casamento muito tenso, né? E perdeu a confiança, pronto, totalmente a confiança. Ela sempre falava para mim: olha, eu perdi a confiança, tudo que ele faz eu agora fico desconfiando, e ele não pode respirar que eu fico em cima. Aí eu disse: mulher, isso é tão maligno, isso é tão horrível. A palavra de Deus fala que os ciumentos não herdarão o reino de Deus, porque é algo maligno. Ela disse: se você perdoou, perdoou. Agora, se você não perdoou, você peça força a Deus para você seguir em frente, mas siga em frente. Mas não é fácil, né, irmã Ângela? Não é fácil porque na situação dela, cada um reage de uma maneira diferente. Pronto, aí eu decidi eu e ela orar. Vamos orar, mulher. Vamos orar, vamos fazer propósito e pronto. Aí a prima dele, uma das primas dele, que ela é casada, a prima dele, ela inferniza. Ela sempre criou ele desde pequeno. Ela é como se fosse uma segunda mãe para ele. Só que ele não considera ela como uma segunda mãe, porque os dois se desentendem muito. E passou o tempo. Passou-se o tempo, não sei quantos meses, e ela nessa situação, sem confiança, e eu sempre orando, mas ela, pronto. Quando, de repente, ela disse que pegou ele conversando com outra mulher. Olha só, irmã Angela, pegou ele conversando com outra mulher. Logo no princípio, o inimigo, como ele é astuto, eu costumo dizer assim: quando você tem uma pessoa que ora, que busca a Deus, como no meu caso, que eu oro, que eu busco a Deus pela vida dela. E o mundo espiritual sabe disso, o mundo espiritual se move, né? A palavra de Deus diz que aquele que ora, a oração do justo vale muito em seus efeitos. De alguma forma, ele sempre fica incomodado quando eu conversava com ela. Só que até então, nunca fui dizer nada, nada, nada contra ele, nada contra ela, porque casamento é casamento. É aquela história. Você tem os seus limites, né? Você só pode ajudar até tal ponto. Se você passar disso, isso vai lhe prejudicar. Só que ela disse que encontrou ele conversando com outra pessoa no celular. Aí ele disse assim: não, só é uma amiga minha. Ele falou isso pra ela: é só uma amiga minha. Aí ele mostrou o celular pra ela. Aí disse que era uma pessoa que ele só desabafava, só conversava. Aí eu já acendi uma lanterna, né? Aí só que naquele momento eu não quis dizer a ela. Aí ela disse: olha, Tatiane, ele disse que é uma amiga dele e tudo. Aí ela disse: você vê maldade nisso? Você está se incomodando com isso? Aí ela disse que tava começando a se incomodar. Aí eu disse: ó, deixa eu lhe dizer uma coisa. Amigo, marido, homem, marido, nenhum pode ter amizade com outra mulher. Eu disse a ela. E ainda mais uma pessoa que você não conhece. Primeiro você tem que conhecer ela. Independentemente de qualquer situação, você tem que conhecer quem é ela, o que é que ela faz. Se ela é amiga dele mesmo. Aí tudo que ele falou que era uma amiga dele antiga. Aí ela disse que. Eu disse: olha. Aí eu fui, dei o exemplo do meu casamento pra ela, tudo tanto sabedoria, irmã. Deu o exemplo do meu casamento, eu disse: deixa eu lhe dizer uma coisa. Eu tenho meu marido e ele tinha uma prima, e essa prima veio surgir agora. Eu disse pra ela: agora era prima dele mesmo, e de repente os dois começaram a conversar, e eu sentei com ele e disse a ele o seguinte: eu disse, olha, não dá certo você ter amizade com essa sua prima que eu não conheço. Aí eu disse: você tem outra prima, eu a conheço, tudo bem. E mesmo assim eu sei que você não vive conversando. Agora, com essa pessoa, você não vai conversar. Eu lhe peço isso, que você respeite isso, até porque também eu tenho um primo e eu sei que você não ia se agradar disso. E ele exatamente concordou comigo. E eu dei os exemplos para ela. E naquele meio, aí ela é muito imatura, irmã Ângela. Ela é dessas pessoas que não tem quando você só aprende quando tá na situação, só aprende quando já tá acontecendo algo ruim. Pronto, ela é desse jeito.
Ela só aprende dessa forma. E nisso a coisa foi se intensificando. E até então, tudo que ela falava, ela falou com essa pessoa, falou com ela. Só que teve um dia que ela pegou o celular dele e ela encontrou algo. Encontrou ela chamando ele de meu amor. Ela tá aí agora? E ele dizendo não, ela não está. E nisso foi se intensificando, irmã Ângela. E eu disse para ela, pronto, aí agora eu disse, pronto, já que você tá vendo essa situação, que ele não tá, que ele tá dessa maneira, né? Então você faz o seguinte, você conversa com ele, senta, vocês conversam, né? E bota tudo assim na mesa. Você disse para ele, eu não estou gostando disso. Você fala o que você está sentindo. E você pede para ele, mas não ficar mais se comunicando com ela, porque isso não está lhe agradando. Isso já é outra mulher. Aí até então ele pronto, sentaram, ela disse que sentou, conversou com ele e ele concordou. Pronto, concordou. Só que ela ficou na aflição, irmã Ângela, ela ficou numa aflição tão grande, queria que a senhora visse a tormenta que é de uma mulher demoníaca quando entra na vida de um homem e em um casamento. Ela vem com milhões de legiões de demônios. Ela é terrível. E ela é astuta. É irmã Ângela, astuta, astuta, astuta. Nesse período, eu não posso, assim, culpar somente ele, entendesse, irmã Ângela? Mas sim a situação, só sabe quem tá no meio, só sabe quem passa. Às vezes as pessoas olham assim, ai, se eu fosse você, eu mandava ele se catar, mandava isso. E não é assim. A situação não é assim. Muitas vezes a gente temos uma opinião, mas você não viveu, você não conviveu. E eu tô dizendo isso porque eu senti na pele, eu convivi com ela, eu vi a situação de como é triste, sabe? Você ter seu casamento lindo e bom e perfeito e de repente algo acontecer dessa forma. Eu não sei se a irmã Ângela crê nisso, mas eu acredito em maldição hereditária. Maldição que vem de família, de pai de família. O pai dela deixou a mãe dela por outra mulher. E ainda hoje, ele hoje vai, mora com outra mulher, deixou eles pequenininho e ele via, ficava com a mãe dela, ficava com a outra, ficava com a mãe dela, ficava com a outra. Era algo maligno, demoníaco. Eu convivi com a mãe dela entrou muita depressão por causa disso. E Deus, ele quebra laços demoníacos, Deus quebra maldições. A partir do momento que você confessa Jesus como Salvador, quando você coloca Jesus no centro do seu casamento, da sua vida, e você quebra esse laço. Porque o inimigo ele vai querer jogar na sua vida a mesma coisa que aconteceu no casamento da sua mãe. Aí ele quer jogar na sua vida quando você casar. E naquele meio, pronto, aí ela ficou muito mais frustrada, muito mais triste, irmã Ângela. Muito mais triste mesmo, muito mais triste mesmo. E eu disse, pronto, o que eu posso fazer por ela é orar, fazer propósito e orar. E nessa situação, irmã Ângela, mais mais uma vez, ele estava em casa, aí ela sai para trabalhar e ele ficava em casa. E naquele meio, ela, ela escutou ele dentro do quarto dizendo assim: ela vai sair já já, meu amor. E ela disse que naquele momento deu uma tremedeira dela. Ela disse que quase desmaia, a irmã Angela. Ela disse que foi uma tremedeira que deu nela tão grande, que ela disse: Tatiana, eu não sei como foi que eu me sustentei em pé, porque eu arrodeei o quintal. E eu escutei na janela do quarto onde ele estava, quando ele falou isso. Só que ele topou o som do videogame e falou isso. Aí nisso eu retornei para dentro de casa e bati na porta e disse assim: abra agora essa porta. Abra agora essa porta, fulano. Abre essa porta. E ele disse que quando ele abriu a porta, ela estava estremecendo.
Ela disse que olhando para a cara dele, você tá falando com quem? Aí ele disse, não, não tô falando com ninguém. Oxê, o que foi? Aí eu disse, não, você tá falando com quem? Eu escutei você falando. Eu não pedi para você não ter mais o contato dela. Aí ele disse, não, eu disse, eu não tô fazendo mais isso não. Aí ele disse, não, eu não vou fazer mais isso com você. Eu não disse para você que aconteceu uma vez, mas não vai acontecer outra vez. E nisso, irmã Ângela, ele totalmente manipulador. Entrou um espírito manipulador terrível na vida dele. E até então, naquele momento, ela foi, acreditou nele. Aí eu disse, olha, agora só resta o seguinte, eu disse para ela, vai fazer, vai fazer o que eu tô mandando você fazer? Aí ela disse, vou. Ela disse, olha, é o seguinte, deixa ele em paz, eu disse a ela, deixa ele em paz. Para de ficar colocando coisa na sua cabeça, porque às vezes o inimigo ele quer fazer isso para enlouquecer a gente, para enfraquecer a gente, às vezes não está acontecendo, mas o inimigo sabe que você no momento não está confiando, aí torna-se um inferno, disse a ela. E nisso eu sempre defendendo, sempre dizendo, não, não, mulher, fica firme, vamos orar. E a irmã Ângela, aí eu propus algo que Deus colocou no meu coração. Só que até então eu não sabia do que Deus iria mostrar. Eu não sabia, foi algo tremendo. Começou assim. Eu conversei com ela, eu disse, olha, vamos fazer um propósito de 21 dias de oração. E eu disse a ela, e toda semana nós faz um jejum. 21 dias, e durante esses 21 dias, nós vamos fazer um jejum em cada semana, certo? Aí ela fez certo. Vamos fazer isso mesmo. Aí eu disse para Deus vir lhe fortalecer, para Deus lhe dar estrutura. Eu disse, aí vamos orar para Deus tirar todo o empecilho, toda obra maligna que está querendo lhe oprimir, que está querendo destruir seu casamento. Eu disse a ela, nós vamos orar para que Deus venha intervir, para que esse mal venha sair e cair por terra, certo? Ela disse, certo. Nós começamos, irmã Ângela. Aí, a partir de agora, vai ser algo espiritual. A partir de agora, quem vai revelar a verdade por completo vai ser Deus. Vai começar. No primeiro dia, segundo dia, quando chegou no sétimo dia, nós fez o jejum e a oração. E nesse jejum e nessa oração, quando era no sétimo dia, o inimigo se manifestava dentro da casa dela. E sempre a prima dele, ou sempre o marido da prima dele, vinha e confessava algo para ela. E nisso começou a mandar foto. Olha, olha, deixa eu te mostrar com quem Diego está conversando. Aí mandou a foto para ela. E ela via, aí ela começou a conhecer quem era a dona. Aí ela viu a foto. Viu de longe ele olhando para ela e rindo porque ele faz viagens, né? Viagens assim para levar passageiros. E dessas viagens ele acabava marcando para ver ela. Só que até então eles ainda não tinham tido um envolvimento. Simplesmente era conhecendo. E nisso toda semana Deus mostrava algo para ela. Toda semana acontecia uma briga, algo terrível dentro de casa se manifestando. E eu disse para ela, olha, vamos continuar firme orando que Deus vai mostrar aquilo que está oculto e nós orando na inocência, sem saber, ter noção do que nós estávamos mexendo. Tá entendendo, irmã Ângela? E passou-se o tempo. E de repente se levantou a família dele todinha novamente. E ela começou como é o nome? A prima dele. O marido da prima dele chegou nela, sentou com ela e disse assim, olha, eu vou contar algo para você que está acontecendo de Diego. Agora eu quero que você saiba da verdade. Aí ela disse, tá certo, pode falar. Aí toda terça-feira tinha jogo. E ele saía com o marido da prima dele, para ir jogar. Aí ele disse, deixa eu lhe dizer,
Diego, ele já tá conversando com outra mulher. Ele começou a contar. Toda semana, irmã Ângela, todo final de semana, no sétimo dia, Deus mostrava algo para ela. Na primeira semana, Deus revelou a foto. Na segunda semana, Deus fez o cunhado dele abrir a boca para ele. Cunhado entre aspas, né? Que, vamos dizer, é um sogro, o marido da prima dele, né? E ele foi, disse tudo para ela, disse, olha, ele não vai jogar bola, ele fica no carro conversando com essa mulher no telefone. E toda terça-feira ele faz isso, e isso já faz mais de um mês. E você achando que ele sai de casa e ele volta, e você nem sequer percebe que ele não volta nem sujo de futebol. Ele não, será que tu não se toca, fulana? Que ele nem sequer volta molhado de suor. Tu nem sequer percebeu isso. E ela disse que começou a cair a ficha e ela começou a ficar angustiada. Aí eu disse, mas mulher, tá acontecendo isso? Ela disse, tá. Aí eu disse, vamos continuar orando, vamos continuar orando. E nisso ela chegou nele e conversou com ele e disse, quer dizer que tá acontecendo isso e isso? Tá conversando com ela toda vez dentro do carro, tu não tá indo trabalhar? Aí ele disse, não, é verdade, é verdade. Ele disse, tu nem sequer nunca percebesse. Aí ele confessou para ela. Ele disse, não, realmente, quando eu saio, eu fico conversando com ela, com o telefone. Mas só é apenas conversa, não tem nada a ver. Ela fez, mas você me prometeu que não ia conversar mais com ela. Aí ele disse, não, mas não tem nada a ver. É só uma amiga. E nisso, eu disse, mulher, vamos orar, vamos continuar orando. Ela disse, olha, Tatiane, tá tão difícil, mulher, todo mundo contra, todo mundo aqui agindo. E todo mundo em cima do meu casamento, todo mundo colocando opiniões e mandando eu me separar dele e tudo. Aí eu disse, mulher, vamos orar, vamos continuar firme. E passou o tempo, irmã Ângela. Quando foi. Aí eu disse para Deus assim, que Deus revelasse, que se fosse para Deus fazer algo, que Deus fizesse com que ela quisesse isso, e não ele, né? E nesse período, ela decidiu se separar dele. Nisso, ela apagou todas as fotos do casamento, tudo, irmã Ângela. Aí ela decidiu se separar dele, só que os dois na mesma casa, porque ele no momento não tinha para onde ir. Aí passou o tempo e sempre uma hora ou outra ela tentando, né? Era uma separada, mas ela não encontrava forças para separar totalmente. Porque ela no fundo acredita que isso vai dar certo. E não devemos desistir, não é? E quando foi na terceira semana do propósito, que foi o último dia, no dia 21, eu me lembro bem, no dia 21, na madrugada, 4 horas da manhã, ela mandou uma mensagem para mim, dizendo assim. E assim, nós orávamos tudo, buscando a Deus na inocência, assim, de restaurar, sabe? De colocar no coração dela que não estava acontecendo essa situação, que realmente era algo da imaginação dela, que nós nunca pensou, sabe? Nem eu e nem ela. Nós estávamos orando para Deus ajudar ela a conseguir ter confiança, sabe? E a cada semana era uma revelação diferente, era um agir de Deus diferente, era algo muito tremendo. E eu acho lindo o agir de Deus, né? Aí, sim, aí continuando, aí ela começou a me dizer assim, que estava no quarto, mas que ele tinha ido, quando foi às 3 horas da manhã, ele foi lá bater lá na porta do quarto dela e pediu apenas para ficar, para deitar perto dela. E ela disse assim, tá certo, é apenas para deitar, né? Ela disse, apenas isso. Ele fez, bom, tá certo. Aí ele disse que naquele momento ele disse assim, tu pode me abraçar? Aí ela disse, pra quê? Eu disse, não, eu só queria que você me abraçasse. Aí ela disse que foi, abraçou e dormiu.
Pronto, aí naquele momento, Deus agiu. Ela teve um sonho. Nessa revelação, ela disse que o pai dela entrava dentro da casa dela. E isso lembra daquela maldição hereditária, né? De família. E ela disse que naquele momento o pai dela entrou dentro da casa dela. Isso era no sonho. Aí ela falou que naquele momento ele trouxe um vaso. E esse vaso, ela disse que não sabe o que era que tinha dentro. Ele simplesmente pegou o vaso e colocou debaixo, não sei se foi debaixo de uma pia. E ela disse que ficou olhando aquilo e ele disse assim: Olha, isso daqui é pra tu, vice, ver. E foi mais ou menos foi mais ou menos assim, porque eu não me recordo, que já faz uns dias, né? Já faz uns meses. Aí ela disse que despertou. Ela disse que despertou e quando foi despertar já era 4 horas da manhã e ele ia fazer a viagem dele. E nesse de fazer a viagem, ele saiu, se arrumou. Ela disse que saiu, se arrumou. Ele disse assim: eu tô indo, vi se ela fez, tá certo. Aí disse que ele foi esquecer o celular. Quando ele esqueceu o celular, foi aí que ela decidiu abrir o celular para ver o que tinha dentro dele. Tá tendo, eu disse a ela. Ele fazia um jogo psicológico tão terrível, irmã Angela, olha, tão terrível, que só a misericórdia. E vamos descobrir a origem da mulher e a origem da casa alugada que eles estão morando. Veja só. Agora vamos lá para o lado espiritual da situação. Neste momento os dois estão separados. Até agora que eu estou lhe falando, nesse momento, eles estão separados. Só que eu vou lhe contar agora a parte espiritual da casa, que ela está alugada, e vou lhe contar a parte da mulher. Lembra que eu falei que no sonho Deus mostrava a ela, o pai dela mostrava alguma coisa para ela. Aí quando ela acordou, ela foi direto no celular dele. Quando ela pegou o celular dele, aí ela mostrou as mensagens. Ela disse que filmou. Ela disse: Tatiane, olha só a conversa entre os dois. Aí tinha lá ele falando que era meu amor, que era: Oi, meu amor, eu vou sim no seu aniversário. E ele acabou indo para o aniversário dela e disse que ela estava linda e que aquele dia especial era para ela e que ele ia estar sempre com ela. E nisso, nossa irmã Ângela, quando ela me contou isso, eu disse só Deus mesmo, para mostrar a verdade por completo. Porque até então, para ela não tinha nada. Não tinha nada. Então, Deus, ele, a cada situação, a cada jejum, a cada oração, Deus sempre mostrava algo. E quando foi no final do propósito, no dia 21, Deus mostrou que realmente os dois estavam juntos. Os dois estavam no envolvimento. E até então ela foi mandar uma mensagem para ele e houve aquela confusão todinha, irmã Ângela, todinha. Aí é que a confusão aconteceu mesmo, aí é que envolveu família mesmo. Olha, foi algo tão maligno para destruir o casamento deles, que eu só ficava de longe e eu dizia: meu Deus do céu, o que eu posso fazer é orar e aconselhar ela. E nisso, ela decidiu realmente que ele saísse de casa e que ele fizesse mil favor de não chegar nem na porta da casa dela. Ele saiu, foi para a casa da prima dele, né? Como eu falei, que a prima dele sempre criou ele desde pequeno. E o marido dela disse assim: olha, você vai ficar aqui até um período de você se organizar, mas você não vai ficar aqui sempre, não. Ele disse a ele. E então, irmã Ângela, uma hora a prima dela ajudava ela denunciando ele. Outra hora,
o marido dela também. Só que depois, em seguida, o marido dela e ela vai chegar nele e falar o contrário. Diz assim: não volta mais não. Tu é um besta, vice. Agora que estás solteira, agora tu vai ter que. Tu pega quem tu quiser. Oh, irmã Ângela, é algo tão maligno, assim, família, que não ajuda, só atrapalha, sabe? Que quando ela me contava isso, eu dizia, eu não tô acreditando não. Ele conta tudo isso pra tu. Ela disse, foi mulher, ele me contou tudo. Que uma hora ou outra eles ajudam do lado e outra hora não. Ele outra hora faz a favor e outra hora eles não falam a favor. Aí eu disse pra ela, pra falar a verdade é muito estranho mesmo, vice essa prima aí dele, com esse marido dela, são estranhos. Mas enfim, isso não vem ao caso. O que vem ao caso é os dois, não é? Porque passou o tempo, eles ficaram um mês e alguma coisa separados e ela definhou, irmã Ângela, nesse período de descoberta, de jejum e oração. Ela, quando descobriu que realmente que ele estava com essa mulher, ele foi botou ela, ela botou ele para fora de casa. Mas quando ela disse, olha, glórias a Deus que Deus lhe mostrou para colocar o ponto final nisso e para lhe mostrar a verdade. O que importa é isso. Deus é dono da verdade e ele lhe mostrou o que está acontecendo. Não foi outra pessoa, não foi ninguém que lhe contou. Dessa vez foi você que viu e é isso que importa. Só que, irmã Ângela, ela me mostrou a foto dela. Quando ela mandou a foto, irmã Ângela dela, mulher, não tem quando você pega uma mulher e aquela mulher já é magra. E ela só tava a caveira. Irmã Ângela, minha amiga ficou só a caveira. Eu tô lhe dizendo, ela não conseguia se alimentar. Tudo que ela comia, ela vomitava. Tudo que ela comia, ela vomitava. E isso nesse período, deu e dela fazendo esses 21 de oração e jejum. Tava uma batalha espiritual terrível para Deus mostrar a verdade. Foi um sofrimento tão grande, irmã Ângela. Eu nunca pensei na minha vida em, em conviver com algo assim, ver algo assim, sabe? E eu disse assim para ela, eu disse, olha, ele é um rapaz muito difícil de lidar. Ele disse que ama ela, tudo. Quando ela descobriu tudo, ele disse, não, eu não quero saber da outra, não. Eu amo é você, eu quero é ficar com você. E ela disse, não, mas eu não quero mais saber de você, porque você nunca falou a verdade. E eu disse, olha, nós vamos orar para Deus agora lhe ajudar a se recuperar fisicamente e psicologicamente, porque você nesse momento, você nem estrutura tá tendo. Eu disse a ela. Ele fazia um jogo psicológico tão terrível, irmã Ângela, olha, tão terrível, que só a misericórdia. E vamos descobrir a origem da mulher e a origem da casa alugada que eles estão morando. Veja só. Agora vamos lá para o lado espiritual da situação. Neste momento os dois estão separados. Até agora que eu estou lhe falando, nesse momento, eles estão separados. Só que eu vou lhe contar agora a parte espiritual da casa, que ela está alugada, e vou lhe contar a parte da mulher. Essa mulher que ele está envolvida, ela tem marido, só que o marido dela está separado dela. Ela é uma pessoa muito feiticeira, ela é macumbeira, ela procura tudo que não presta, sabe? Ela faz feitiçaria, ela faz coisa de macumba mesmo. E a casa onde eles moram, a casa os donos da casa, eles são macumbeiro, dono da casa, eles são macumbeiro. E lá dentro dessa casa é consagrada a Satanás. Aí eu disse assim a ela, que todas as vezes que ela for orar em um quarto, eu disse a ela, que ela, quando orasse, ela pedisse para o anjo do Senhor cercasse a casa, o local do quarto dela, para que nenhum mal chegasse até onde ela está. E assim ela faz. E ela, nesse período que está separada dele, ela disse que estava orando, e quando foi em uma madrugada, aí ela disse que sentiu uma presença
de alguém entrando no quarto dela e vendo ela de longe. Aí ela disse: olha, Tatiane, foi uma experiência tão terrível, Tatiane, que eu senti essa pessoa olhando para mim. Aí eu disse para ela que Deus mostrou para mim que lá mora um demônio territorial, lá na casa onde eles estão alugados hoje. Mora um demônio territorial por causa da família que é dona. A família são tudo feiticeiros. E eu já falei para ela inúmeras vezes para que Deus abrisse outra casa, outro lugar, para que ela saísse daquela casa. Até então ele não tem conseguido sair daquela casa. E quando você tem um demônio territorial, irmã Ângela, esse demônio faz de tudo para destruir sua vida, destruir sua paz, destruir seu casamento, porque você está no lugar onde ele não quer que você esteja. E ainda mais você sendo crente, né? É aí que ele fica com fúria mesmo. É como se ele dissesse assim: aqui é meu e você vai ter que sair de qualquer jeito. Se você não sair, então eu vou aprontar com você. Entendeu, irmã Ângela? Então, até a casa onde ela mora é terrível. E então, aí eu fui, falei com ela e ficou nessa. Ela ficou um pouco sozinha durante um tempo e ele sempre querendo voltar para ela, sempre querendo voltar para ela e eu e ela sempre orando. Eu disse para ela: nós vamos orar, nós vamos fazer outro propósito agora, para que Deus venha lhe dar força, venha lhe dar sabedoria, para que Deus venha fazer a vontade dele na vida de vocês. E ela disse: Tatiana, eu creio que ele é a pessoa para mim, eu creio que Deus ele possa vir fazer algo. Aí eu disse: Aí eu disse assim para ela: eu sou uma pessoa muito sincera. Logo no tempo que estava nessa situação, eu disse para ela: nesse momento, eu não creio que nesta situação ele possa mudar. Mas Deus ele pode tudo. Nada para Deus é impossível, né? E se ele quer voltar para você, então vamos orar. Até então, irmã Ângela, estava até tranquilo se nós não orasse. Nós entrou no propósito de oração. E a irmã sabe que o inimigo não quer, né? Nunca quer que há restauração de casamento. O inimigo ele é sujo, né? Ele faz de tudo para que a felicidade das pessoas nunca aconteça. E como eu entrei nessa guerra de oração e de jejum pela vida dela e ela junto comigo, aí quando nós orávamos, aí graças a Deus, Deus quebrou o laço. Ela conseguiu se alimentar, ela parou de vomitar. E nisso Jesus foi restaurando a saúde dela, foi restaurando a paz, foi restaurando tudo, sabe, irmã Ângela? E ele lá, sempre querendo voltar para ela. E eles sempre convivendo, uma hora ou outra, sempre se via. E eu disse para ela: mulher, mas é melhor evitar. Porque se vocês estão separadas, é melhor dar um tempo. Deixa Deus agir na vida dele. Só que ela nunca teve força de viver longe dele, irmã Ângela. E, e eu não culpo ela porque é um sentimento que não é da noite para o dia, né? E não vai ser. E se ela sente na alma dela que ele é a pessoa para ela, então não sou eu que vou dizer ao contrário. É claro que eu dei conselhos, tudo, no momento porque eu não confiava nele. E inclusive eu conversei até com ele. Eu disse: olha, quando Deus mostrou tudo, eu disse para ele assim: olha, Deus lhe deu o limite até aqui. Se você ultrapassar, você não vai viver. Porque foi o recado que Deus colocou no meu coração para dizer para ele que se ele continuasse tentando enganar ela, como ele estava tentando, ele não ia viver, irmã Ângela. Ele ia ser ceifado. E nisso ele teve um sonho. Deus mostrou para ele que iria acontecer exatamente isso com ele. Deus mostrou ele acontecendo um acidente muito terrível com ele. E nesse acidente, quem morria era a tia dele. Só que eu disse assim:
Eu disse, eu falei a interpretação do sonho para ele. E eu disse para ele, não é sua tia. Deus mostrou para mim que não é sua tia, é você. Se você não mudar, se você não tiver jeito, quem vai ser você. Eu disse a ele. E até então ele, pronto, ficou na dele. Aí ele ficou na dele e até então não desistiu, não desistiu. E nós fomos orar. Mas não tem aquela história, quando você entra em uma guerra, você também vai ser, o inimigo também vai querer vir agir na sua vida, né? Então, eu vim trabalhar aqui, que eu trabalho aqui no SAMU, numa manhã, e tive uma revelação. Eu vou contar para a irmã, essa revelação foi muito forte e muito terrível. Muito forte e muito terrível. Eu sonhei que isso daqui foi uma revelação. Eu sonhei que eu estava dentro da minha casa e dentro da minha casa eu abri a porta. Quando eu abri a porta, eu me deparava com duas criancinhas pequenas, duas meninas. E essas duas meninas entravam de casa adentro e eu ia atrás delas. Quando eu chegava para ir atrás delas, era uma luta muito terrível. Elas queriam de todo jeito, de todas as formas, atingir a minha menina e ao mesmo tempo o meu marido. E nisso eu chamava meu marido, dizia: vem cá, vem aqui, tira ela, vem, tira, me ajuda a tirar essas crianças daqui, que essas crianças não são normais. E nisso eu percebia que a criança não estava normal, essas duas crianças. Eu via que aquelas duas crianças estavam endemoniadas e nisso eu comecei a expulsar no sonho. Eu peguei a criança e comecei a repreender. E toda vez que eu repreendia, elas fugiam, elas faziam de tudo para fugir. Aí, em seguida, elas correram, saíram da porta e eu corri atrás delas. E nisso, no meio da rua, eu consegui segurar uma. Quando eu segurei a menina, eu disse: aqui você não vai fugir. Você está segura e você vai ser minha. Eu vou lhe segurar. E nisso eu segurava aquela criança. E quando eu segurava aquela criança, uma voz dizia assim: olha para o céu. Quando eu olhava para o céu, irmã Ângela, eu via um demônio terrível. Eu vou contar para a irmã como ele era. Ele era no formato, ele era cinzento, com olhos de fogo, e ele tinha um ódio muito grande. Eu nunca senti um ódio. Não existe ódio de ser humano na Terra igual àquele ódio que aquele demônio me transmitia naquela visão. Eu olhava para o céu e eu dizia: nossa, é você que está mandando elas. Aí nisso, irmã Ângela, ele descia de cima a baixo com uma velocidade tão grande, mas tão grande, em direção a mim. E nisso a voz dizia assim: corre para sua casa. E quando eu corria, pegava aquela criança, eu não abria mão da criança, viu? Eu segurava firme nela. Eu pegava aquela criança e eu via, segurava ela e parava bem em frente à minha porta, bem em frente à minha porta da minha casa. E aquele demônio, ele se materializou bem na minha frente. Ele era cinzento, muito furioso, com os olhos de fogo. Ele expressava, ele é tipo uma fumaça negra em forma de um ser humano. E ele tinha um corpo cinzento, ele era preto ao mesmo tempo e com olhos de fogo. Eu nunca vou esquecer dessa visão, esse sonho. E nisso a voz dizia assim: permaneça no seu lugar, que ele não vai lhe atingir. E eu olhava para ele e eu dizia: e agora? Quem pode com ele, Jesus? Eu disse: Jesus, quem pode com ele? E Jesus disse assim para mim no meu coração: permaneça no seu lugar,
que ele não vai lhe atingir. E nisso ele vinha para cima de mim. E Deus dizia assim: permaneça no seu lugar. Quando ele vinha para cima de mim, eu clamava o sangue, eu repreendia, eu falava alguma coisa no sonho, só sei que eu falava e eu repreendia. E nisso ele se desfazia. Irmã Ângela, eu despertei daquele sonho. Mas eu despertei com, com tremor, com terror tão grande, tão grande. Eu nunca tinha tido uma revelação daquela. Eu nunca tinha visto algo tão horrendo naquele sonho como eu vi, sabe? E imediatamente, eu contei para minha amiga e eu disse para ela que ele é uma potestade. Era uma potestade que estava lutando contra o casamento deles. E que essa potestade, que esse demônio de alto escalão, ele veio para me afrontar. Porque eu e ela estávamos orando para Deus fazer o quê? Para Deus fazer a vontade dele, para Deus mostrar a verdade e para Deus, de uma certa forma, restaurar, não é? Ele veio me afrontar. Irmã Ângela, ele veio me afrontar. E então, e nisso eu fiquei muito assustada, mas eu entrei no propósito de jejum e de oração e pedi para Deus me proteger minha casa. E nisso ele não me atingiu. Eu obedeci àquela voz. Ele não entrou na minha casa, porque a palavra de Deus fala que aquele que serve a Cristo, o anjo do Senhor, está ao nosso derredor, né? E quando Deus disse assim, permaneça no seu lugar, que ele não vai entrar, que ele não vai lhe atingir, foi exatamente isso que aconteceu. Mas, irmã Ângela, não foi fácil encarar aquele bicho. Olhe, eles são terríveis, eles são terríveis. É algo surreal, é algo demoníaco, é algo terrível. Então, não é fácil lutar contra algo se você estiver sozinha. Só o sangue de Jesus, viu? E passou os dias e eles dois nessa luta de querer voltar, de querer tentar, e nada estava dando certo. E aí eu até então eu vi que realmente ela queria. Aí eu disse assim para ela, olha, é o seguinte, vamos deixar de dar legalidade ao inimigo. Se vocês querem realmente ficarem juntos, querem tentar. Então, tentem, fique firme, mas não dê brecha para um maligno vir tentar realmente destruir novamente vocês dois. Só que, irmã Ângela, eu sentia na minha alma que ele ainda não tinha mudado, né? Que realmente ainda estava faltando algo. Que ele estava inseguro nessa questão. Mas mesmo assim, eu orei, conversei com ela e até então os dois decidiram voltar, graças a Deus. Aí eles voltaram e tentaram novamente. Só que não fica a mesma coisa, né, irmã Angela? Novamente veio aquele empecilho de insegurança, de falta de confiança. E eu disse assim para ela, olha, agora nós vamos ter que trabalhar isso em vocês, né? Vocês vão ter que orar, buscar a Deus e pedir força para que você continue com ele. Até então, passou os dias. Sim, aí mais uma vez eles voltaram para dentro de casa e estão juntos, só que mais uma vez ela falou para mim nesse período que ele conversou com ela. Ele disse assim: olha, é o seguinte. Ela pegou mais uma vez o celular dele e nesse meio desse celular ela pegou mais uma vez ela conversando com ele, que eles foram se encontrar para conversar. Ele com a mulher lá.
Aí ela disse que conversou com ele e disse assim pra ele. E aí ele disse, olha, vou ser sincero com você. Ele falou pra ela. Eu vou ser sincero com você. Eu não estou totalmente seu. Eu não estou conseguindo. Eu amo você, mas eu não estou totalmente seu. Eu não estou conseguindo ser totalmente seu. Aí ele disse assim pra ela, ela me falou, a mulher lá falou, que ela não consegue engravidar, sabe? Essa dona não consegue engravidar. Aí ela surtou, o inimigo botou na cabeça dela que ele é pra ela nesse período, sabe? E ela falou que tinha procurado uma macumbeira e a macumbeira falou que ele ia ter um filho dela e que os dois iam ficar juntos. E nisso mexeu muito com ele. Aí eu disse para ela, mulher, pelo amor de Deus, fala com ele para ele buscar Deus junto contigo, para ele encontrar força para lutar contra essa criatura, contra essa mulher. Aí ele disse que confessou para ela que não estava conseguindo se firmar junto com ela, justamente, Ângela, porque ela estava fazendo feitiçaria. Aí eu disse, olha, a Adriana disse para ela, vamos orar, vamos buscar a Deus e você pede para ele não ir mais atrás dela, não ir conversar mais com ela, para ela não ficar colocando essas baboseiras na cabeça dele. Aí ela disse que tentou conversar com ele, aí ele disse que surtou, ele disse, não, eu tenho que ver, eu tenho que conversar com essa macumbeira. Ele falou que queria conversar com a macumbeira. E eu disse para ela, eu disse, mulher, não deixa ele ir, porque se ele for vai ser algo pior. Vai ser uma mentira a mais do inimigo. O inimigo vai querer mentir mais ainda e ele vai acreditar. Aí ela disse, olha, Tatiane, nessa situação eu não estou conseguindo intervir. E ele disse que ia. E eu não vou poder impedir. Aí eu disse, pois pronto, pois nós vamos orar. Aí nisso ele foi para a macumbeira, conversou com ela e quando ele voltou mais em paz. Aí ela disse assim, que ele falou para ela, não, a macumbeira falou que ela não fez nada, que ela não fez nada para mim. Aí eu disse, ô mulher, como ele é inocente nessa área, né? Que ele não acredita que ela não fez nada. Sendo que é mentira, não é, irmã Ângela? É mentira, isso é óbvio que é mentira. Aí eu disse, mas cabe a nós o quê? Orar. Cabe a nós pedir para Deus quebrar esse laço. Passou-se os dias, aí os dois, mais uma vez, como ele não estava conseguindo ficar com ela, irmã Ângela, é algo espiritual. Ele não estava conseguindo se firmar com ela de jeito nenhum. Porque o mundo espiritual, aquele mal, estava tentando de todo jeito impedir os dois. Aí nessa situação nós começamos a orar. E aconteceu exatamente isso. Pronto, irmã Ângela. Aí nesse período quem entrou para orar foi eu, ela e outra amiga dela que tem em Garanhuns. Uma colega nossa lá. Aí nós entramos em oração, tudo. E os dois juntos, né? Nessa luta aí. Só que passou um período de tempo. Aí ela disse, olha, Tatiane, eu agora descansei no Senhor, seja feita a vontade dele. Porque o que eu pude fazer, eu já fiz. Aí eu fiz, agora é Deus, né? E nisso, a amiga dela teve uma revelação. Deus mostrou para ela que o pai dela, olha só como aconteceu. Ela contou exatamente assim para a Adriane. Ela disse, olha, eu tive um sonho que o meu pai vinha no carro descontroladamente e ele começava a brigar muito, muito, muito comigo no meio da rua. E eu dizia assim para ele, pai, pare de brigar comigo, deixa eu chegar em casa para nós resolver isso. E ela disse que o pai dela não queria de jeito nenhum que ela fizesse isso, queria que ela entrasse no carro de todo jeito. Ela disse, eu não vou entrar nesse carro de jeito nenhum, porque se eu entrar aí, vai ser algo muito ruim, eu não vou, não vou, não vou. E nisso ela despertou. Só que nessa questão, irmã Angela, ela guardou. Porque a amiga dela, ela ainda é inexperiente no mundo espiritual. Porque assim, ela é uma pessoa que ainda falta se entregar totalmente para Jesus. Mas Jesus usou ela para tentar alertar a minha amiga, né? Nisso ela guardou. Aí nisso,
quando foi meia-noite, quando eu estava conversando com meu marido em casa, eu comecei a sentir uma angústia muito grande, muito grande, muito grande, irmã Ângela. E o Espírito Santo dizia assim para mim: ore, ore por sua amiga. Você vai orar por sua amiga. E nisso, irmã Ângela, eu comecei a orar e a interceder pela vida da minha amiga. Eu orava, eu chorava. E eu dizia assim para Janailton, né, meu marido, eu disse: olha, Janailton, eu não aceito esse fim. Eu não aceito que o inimigo venha destruir o casamento dela. Eu disse: eu não aceito. E eu creio que Deus vai vir intervir, que Deus vai fazer algo. E eu entrei numa angústia, numa angústia tão terrível. Ai, irmã Ângela, numa angústia tão terrível. E eu não compreendia o porquê. Mas nisso era para mim orar, me interceder por ela. E nessa tristeza profunda, eu simplesmente me sentei na cama e eu só chorava. Mas eu chorava, eu chorei nesse dia, irmã Ângela. Eu chorei tanto, mas eu chorei tanto, pedindo pela vida dela, pedindo por ela, pedindo por ele, para que Deus viesse intervir, para que Deus fizesse a vontade dele, para que Deus quebrasse aquele laço do inimigo, mas que Deus viesse dar vitória a ela, viesse trazer a paz. E eu disse assim a Deus: Deus, eu te pedi nas madrugadas uma pessoa boa para ela, eu pedi para ti, Jesus, e eu confio em ti. Eu, eu sempre te pedia, Senhor, e o Senhor sempre me escutou, sempre me ouviu, e o Senhor nunca erra. Aí, irmã Ângela, nisso eu adormeci, e quando foi no outro dia, eu subi na rua, e eu sem saber de nada. Subi na rua, fui com meu marido, né? Fui numa farmácia, e nisso apareceu um mendigo no meio da rua. Era como se fosse um mendigo. Ele estava vendendo umas coisinhas de doce. E Deus sabe que eu sempre gosto de ajudar as pessoas. Eu não sou de negar nada quando alguém me pede. Só que nesse momento eu não deveria ter feito isso. Porque aquele homem olhou para mim e disse assim: olha, compra esse doce. Olhou para meu marido e disse: compra esse doce. Aí meu marido disse: não, eu não quero não. Aí ele fez: né? Depois, aí ele fez uma charada. Depois, a irmã Angela vai entender o porquê que eu tô dizendo isso. Depois que a pessoa não pede, ninguém ajuda. Aí nisso ele já enfureceu, meu marido. Meu marido já ficou chateado. Aí naquele mês, quando eu ia saindo de dentro da farmácia, e aquele homem olhou para mim e disse: e a senhora vai querer? Aí eu disse: não, não quero não, doce. Mas toma esse dinheiro. Aí eu peguei os R$ 4 que eu tinha e dei a ele. Nisso, para que eu fiz isso, irmã Ângela? Nisso eu não estava percebendo que era algo espiritual, que através daquilo o inimigo já estava furioso porque eu tinha intercedido um dia antes. Aí o inimigo já estava começando a usar aquele homem, aquela situação para que meu marido viesse a ficar chateado comigo. E naquele meio meu marido ficou furioso. E naquela situação o Espírito Santo disse assim para mim: fique em silêncio, fique calada. E nisso eu ainda não ficava calada, eu ainda disse assim: não, mas independentemente de qualquer situação eu ajudo. Aí ele disse: quando eu disser que não é não, obedeça, me obedeça nisso. Aí nisso eu me calei, que eu já sabia que era algo do inimigo. E ele ficou tão furioso comigo, nunca tinha acontecido isso, tão furioso comigo, que eu vi que era algo espiritual. E eu disse assim: meu Deus, eu vou ter que sair. E nisso eu saí de casa e deixei ele sozinho, com a minha menina. E ele me mandava 1.500 mensagens. E eu fui fazer caminhada. Nessa caminhada que eu fiz, irmã Ângela, eu passei por uma escuridão que tem aqui no meu colégio. Quando eu passei, eu escutei um rangido de leão. Eu escutei um rangido de um leão e dentro do mato. Aí eu olhei para o mato. Eu disse: é impossível aqui ter um cachorro, porque aqui é um terreno baldio. E nisso uma menina vinha passando por mim e eu parei para ver. E uma voz falou assim para mim: continua andando, continua andando. Só que desde então
aquele rugido de leão furioso, era um bicho furioso, irmã Ângela, que ele rosnou com tanta fúria dentro daquele mato, que eu escutei, só que ao mesmo tempo eu continuei andando e olhei para dentro do mato, não vi nada, e segui em frente. Aí quando eu cheguei em casa, a minha amiga me liga. Ela me liga. Quando ela me liga, ela me conta tudo o que aconteceu. E eu vou lhe contar agora nesse último áudio. Aí pronto, lembra daquela revelação da amiga dela lá de Garanhuns? Pronto. Aconteceu exatamente o que Deus mostrou para a amiga dela. Ela disse que estava muito chateada com ele e disse que estava decidida realmente a se separar e que não queria mais. E nisso ele disse assim: não. Nisso ela saiu do emprego dela, fechou a loja e veio andando junto com essa amiga dela. E ela disse que quando estava indo, junto com a amiga dela e a mãe da amiga dela, ele veio no carro. E nisso ele já estava furioso. Ele olhava para a cara dela e dizia: entra no carro. E ela disse: não, eu não vou entrar. Ele disse: entra nesse carro agora. Ela disse: não, eu não vou entrar. Eu não vou entrar. Ele disse: entre, faça favor, você vai entrar. Ela disse: não, eu não vou entrar. Vá-se embora. Eu estou indo andando e eu vou continuar indo andando. Aí ela disse que a sogra não, a mãe da amiga dela disse assim: não, fulano, não vai. Vá-se embora para casa que ela chega já. Ela tá aqui comigo. Aí disse que ele foi, deu uma rabiada no carro e foi-se embora para casa. E nisso ela chega em seguida em casa. Quando ela chega em seguida em casa, aí tá ela e a mãe dela dentro da casa dela. E ele chega. Quando ele chega, ele simplesmente começou a discutir com ela. E ela disse: não, eu já falei para você que definitivamente eu não quero. Acabou. Não dá mais. Você tá nessa indecisão sua. E já que você tá dessa maneira, então pronto, não dá mais. Sabe que você não entende? Aí ela disse que ele ficou furioso, ele pegou o celular dela, e nisso ele jogou no chão. Ela disse que foi algo sobrenatural. Ela disse que quando ele jogou aquele celular no chão, ela disse que o celular voou. Ela disse que não sabe como foi aquilo. Ela disse que o celular voou e foi direto no vidro do fogão. Só que, irmã Ângela, a direção a qual o celular foi de contra o fogão, não foi em direção ao fogão. O fogão estava do lado esquerdo e o celular foi para o lado da frente, lado de frente, foi frontal. E o fogão estava do lado esquerdo, o oposto, né? Praticamente. E ela disse que quando ela olhou para aquilo, ela disse que o celular voou e bateu, foi no vidro do fogão. E ela disse que o vidro do fogão estourou. Ela disse que quando aquele vidro do fogão explodiu, ela disse que ele tornou em si. Aí ele fez: oxe, o que foi que eu fiz? Eu não sou desse jeito. Aí ela disse que quando olhou para ele, ela disse que fez: tu viu o que tu fizesse? Aí ele disse: nossa, me perdoa, me desculpa, me perdoa. Eu não vou fazer mais isso, não era eu. Eu nunca fiz isso com você, me perdoa. E nisso ele começou a chorar. E disse que os dois começaram a chorar. E a mãe dela começou a chorar. E nisso ele começou a pedir perdão. E ele disse pegar ali o celular. E ele pegou o celular dela. Ela disse: não, não se preocupe não. Ele fez: não, eu vou mandar ajeitar. Não se preocupe, eu vou mandar ajeitar. Mas me perdoa, me perdoa. E disse que ele tornou em si. Aí disse que imediatamente os dois sentaram no sofá, irmã Ângela. E quando eles sentaram no sofá, a mãe já tinha se acalmado os ânimos. Eles começaram a conversar tranquilamente. Ele pediu perdão a ela por tudo. E ela disse que ela olhar assim para ele, ela fez: será que tu não tá percebendo quanto mal essa pessoa tá fazendo, né? Para nós aqui. Aí ele disse: me perdoe. E ela disse que conversou com ele. Ela disse que quando de repente escutou
A mãe dela que estava lá no quarto dos fundos, dizendo assim: Mãe, é você, mãe? Só que irmã Ângela, a mãe da mãe dela já tinha falecido há anos. Já faleceu há anos e anos. Simplesmente, quando ela disse isso, mãe, aí Deus abriu os olhos espirituais dos dois. Nisso, irmã Ângela, eu esqueci de lhe dizer que quando eu estava intercedendo, orando por eles, eu pedi para que Deus abrisse os olhos espirituais de Diego, que é o nome do rapaz, né? Dele, e dissesse assim: Deus, mostra para ele o que está por detrás daquela mulher. Eu disse desse jeito, irmã Ângela. E naquela situação, os dois estavam na sala, começou pela mãe dela. A mãe dela viu e de repente ela saiu do quarto. Agora, quem saiu do quarto era uma velha. Era uma velha, toda troncha e bem feia, corcunda. Disse que os dois olhou, paralisaram na sala. E aquela pessoa, aquele espírito imundo passou por eles e sumiu. Irmã Ângela, olha a continuação do sonho da amiga dela. A amiga dela foi, e exatamente aconteceu isso. Eles brigaram no meio da rua. Ele tentou entrar no carro, não foi? Fez com que ela entrasse no carro e ela disse que não queria entrar no carro. E a amiga dela foi para dentro da casa dela. Ela disse que quando chegava na casa dela, ela viu uma velha horrorosa. Deus deu a revelação para ela, irmã Ângela. Deus mostrou a amiga dela, a velha horrorosa, que quando foi no outro dia, eles viram, eles estavam acordados. Deus abriu os olhos espirituais deles e eles viram. E ele viu, ele principalmente viu, né? Ele principalmente viu. E ela me contando chorando no telefone. Aí eu relatei para ela que um dia antes Deus mandou eu interceder por ela e por ele e que eu tinha pedido para Deus mostrar para ele o que está por detrás. Aí sim. Aí quando aconteceu isso, deles ter visto aquele demônio, de Deus ter mostrado, não só a ele e não só a ela. Deus é tão perfeito que ele mostrou até a mãe dela. A mãe dela estava no quarto. Esse demônio primeiro apareceu para a mãe dela, tanto que a mãe dela achou que era até a própria mãe dela, né? Sendo que ela não viu o rosto. Aí, imediatamente, quando eles olharam para o lado da cozinha, aquele demônio saiu de dentro do quarto da mãe dela e passou bem no meio da cozinha e sumiu. Eles ficaram paralisados os dois, paralisados os dois. E imediatamente ela gritou, chamou a mãe dela e disse: Mãe, a senhora não. Ela disse: Eu não lhe conto que nós acabamos de ver. Ela disse: Oxi, eu pensei que era a minha mãe. Aí ela disse: Não, não era, era um demônio. Ela disse que era horroroso, era horrorosa, era em forma de mulher. E até então ele ficou muito assustado, ela também. Fizeram uma oração lá na hora e Deus ele veio intervir e naquele momento, o oculto foi revelado diante dos olhos de todos ali. E ele tinha falado que tinha visto ele antes, tinha visto esse demônio antes, só que ele não acreditava. Ele estava com os olhos espirituais assim fechados. Por mais que ele visse aquilo, ele não acreditava. E Deus é tão tremendo, irmã Ângela, tão tremendo, que Deus mostrou para a própria amiga dela também, outra amiga que tem lá em Garanhuns. Deus revelou nos sonhos para a amiga dela exatamente o que ia acontecer durante aquele dia. Deus é tremendo. Deus ele mostrou o futuro.
Só que no lugar de colocar ele, colocou o pai dela como exemplo no sonho. E aconteceu exatamente isso. E ela falou para ele: Olha, fulano, eu vi ela. Ela tem os olhos cinzas. Aí a minha amiga disse: Olha, ela passou rápido, que nós só paralisamos assim e nós estávamos sem acreditar que nós estávamos vendo aquilo. Aí ela disse que foi tão assustador. Aí ela disse assim que paralisou e ficou focada olhando. Ela disse que viu que era corcunda, ela contou os detalhes. Aí a amiga dela disse assim: Pronto, é exatamente isso. Só que no sonho Deus me mostrou os olhos. É uns olhos brancos, totalmente brancos e sombrios. Aí daí estava o mistério. Deus, naquele momento, abriu os olhos espirituais dele e quebrou aquele feitiço. Quebrou aquele feitiço. Porque na hora que ela ligou para mim, aquele momento era o dia da vitória. E daí então, ele conseguiu colocar o ponto final, sabe? A dona ainda tentou intervir, ela ainda ficou ligando para ele. Ele colocou a foto dos dois novamente juntos. E ele disse: Não, eu não quero mais você. Eu não quero isso. Ela disse: Ah, quer dizer que você vai ficar com ela? Ela foi entrar em contenda. E ele disse: Vou, porque ela é minha esposa. E eu amo ela. Eu vou ficar com ela mesmo. E simplesmente ele fez: E eu quero que você apague meu número, apague tudo, porque a partir de agora você vai estar bloqueado no meu celular e eu vou apagar o seu número. E até então, graças a Deus, né? Bom, eles hoje, graças a Deus, eles agora estão bem. Como eu citei aí no áudio, Deus deu a vitória naquela noite, onde aquele demônio apareceu dentro da casa deles, quando eu tinha orado um dia antes para pedir para Deus mostrar para ele e o que era que estava por detrás daquela mulher. E Deus assim fez. Deus não só fez, como mostrou. E o que eu acho mais incrível é que ele disse que já tinha visto aquele demônio, não foi nenhuma nem duas vezes dentro daquela casa. E inclusive, aí ele finalmente se decidiu. Deus tocou no coração dele, foi um dia de vitória mesmo. Foi um dia de tribulação, mas foi de vitória. Até então ele finalmente conseguiu, encontrou forças para dizer não àquela mulher. Como falei, ela ainda tentou várias vezes chegar nele e ele disse: Não, eu não quero. E ela é minha esposa e eu vou seguir com ela. Até aqui já deu, não dá mais. E hoje, isso foi. E hoje tá, deixa eu ver, tá com uns 2 meses. Tá apenas com 2 meses. Porque isso foi no finalzinho de novembro. Se eu não me engano, foi no finalzinho de novembro que ocorreu essa vitória. Em novembro de 2023 mesmo. Foi agorinha. Foi recente. Tá muito recente isso. Eu ainda, assim, sempre oro tudo, eu carrego, assim, sempre uma preocupação, porque, querendo ou não, são pessoas jovens, mas o importante é decidir, é você dizer sim, sim e não, não. Não existe talvez, como estava acontecendo com ele, né? Mas ali Deus quebrou aquela feitiçaria, quebrou aquele laço de Satanás, e Deus finalmente mostrou quem era, né? E o que era que estava por detrás daquele mal. E independentemente de qualquer situação, eu sempre falei com ela e ela disse assim: "Não, é uma questão de caráter. O homem ele pode sim amar sua esposa, mas em determinado momento, por um momento de fraqueza e por falta de caráter mesmo, ele possa cair. Mas não significa que ele não ame aquela pessoa." Assim ela me relatou, né? Aí eu disse: eu particularmente eu não teria essa capacidade que ela teve, de uma certa forma, por mais que eu orei tudo, eu não teria essa capacidade que ela teve de persistir, de orar e de lutar, mesmo vendo tudo que ela passou. Mas eu agradeço a Deus, estou orando ainda,
Sempre faço propósito mais ela para que Deus venha trazer ele e fazer com que ele encontre forças para retornar à presença de Deus, né? E é isso. Eu quero agradecer por essa oportunidade. Eu contei isso para muitos saberem que não é fácil. É fácil você que está fora. Agora, quando você está dentro de uma situação dessa, não é fácil. Não é fácil você ter um casamento dessa maneira. Que aonde você tá com aquela pessoa e de repente o mal chega para querer destruir. Então, eu aprendi muito com isso, sabe? Mas eu agradeço muito a Deus, porque acima de tudo está a vontade de Deus, né? E não a nossa. E quem manda na nossa vida é Deus, e quem determina o fim é Ele, né? E é isso, irmã Ângela. Eu espero que as irmãs aí me perdoem, porque eu falo muito lento mesmo, mas eu agradeço por essa oportunidade, viu? Deus abençoe a todos e fiquem com Deus.